Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, Dr. Rodrigo Gadotti. O assunto de hoje são implantes. Olá, muito obrigado pela sua presença, Dr. Rodrigo. Olá, Marcelo, eu que agradeço. Doutor, eu tenho uma pergunta. Qualquer dentista pode fazer o implante? A área de atuação da odontologia, ela não exige, não tem uma obrigatoriedade que a pessoa seja especialista ou mestre ou doutor na área para realizar implantes. Ou seja, a partir da hora que a pessoa tem uma capacitação, ela se sente seguro para fazer, legalmente ela está, a legislação permite ela fazer implante. Agora, claro, isso vai muito da consciência de cada profissional. Eu considero, do mesmo jeito que eu considero todas as outras especialidades da odontologia, com uma seriedade muito grande em relação à parte do quê? Da forma que se faz, como se trata, indicação para fazer ou para não fazer, independente isso do procedimento. Não vou nem falar em relação a implantes, vou falar em relação a restaurações, estética, clareamento, cirurgias, seja cirurgias de face, seja cirurgia de ATM, seja procedimentos invasivos ou não invasivos. Ou seja, a capacitação ela deveria muito mais partir do profissional do que da legislação causa uma questão obrigatória para a pessoa ter um padrão mínimo para estar fazendo. Mas ele pode fazer uma especialização? Sim, ele pode. As formas de buscar a especialidade é através de atualizações, especializações, e existem os cursos mais avançados, que são de mestrado e doutorado, no caso. E quando o tratamento com implante dentário é recomendado para o paciente? Assim, isso aí é uma questão que eu volto a dizer assim com toda certeza. O implante ele está indicado para ou pacientes que já perderam os seus dentes, né, para reabilitar os dentes perdidos, ou em pacientes que têm indicação para remoção dos dentes presentes. Ou seja, o paciente teve uma fratura, essa fratura foi para baixo do osso, para baixo da gengiva, não permite a restauração daquela raiz que foi fraturada, e aí sim tem indicação de fazer implante. Pegando esse gancho, a gente com esses processos de reabilitação do sorriso, que a gente tem uma rotina muito, muito dinâmica disso na clínica. Ontem, atendendo uma paciente, o paciente tinha feito há 20 anos atrás, 15 anos atrás, uma reabilitação, onde foram feitos implantes na região posterior e mantidos os dentes de canino a canino, ou seja, os 6 dentes anteriores na parte de cima, na arcada superior. E a paciente, quando foi removido esse trabalho antigo, ela disse, meu Deus, isso aqui está muito feio por baixo, né, doutor? Será que não vale a pena a gente fazer implante? Eu disse para ela assim, por mais que esteja aparentemente feio, as raízes ainda dão condições e dão possibilidades da gente manter, fazer a manutenção delas por mais tempo. Ou seja, os implantes, eles são a última carta na manga que a gente tem para quando a raiz foi perdida. Não tem o que fazer, a gente precisa, né, quando perde um dente, colocar o dente ali, porque senão os dentes eles vão caminhar para frente e vão desalinhar. O implante traz benefícios para o paciente, então? Sim, na verdade, eu acho que os benefícios vão muito além da reposição do dente, ou seja, junto com a reposição do dente, daquele dente que está perdido, ele auxilia na mastigação, auxilia na estética, auxilia na fala, auxilia muito na autoestima. Por exemplo, se a gente pegar cada vez mais os pacientes procuram, às vezes pacientes que são portadores daquela, vamos falar de uma forma mais simples, daquela dentadura, aquelas de tirar e colocar, sim, onde o paciente se incomoda muito com aquilo, às vezes vai alimento machuca, por baixo, machuca, fica desconfortável, o paciente fica envergonhado muitas vezes de tirar e colocar ela. Então, assim, a reabilitação, quando a gente faz com implantes, onde o paciente já possui até essas próteses móveis e restaura esses dentes com próteses fixas, ou seja, com dentes fixos, e o paciente consegue ter, assim, uma mordida, uma qualidade mastigatória, aumenta em todas aquelas questões e principalmente a autoestima. Porque a gente está falando de alimentação também, né? Às vezes aquela vontade de comer alguma coisa, mas que você não pode, né? Porque você não tem o dente fixo. Eu vou te dizer até mais, o paciente consegue, mas ele tem medo, né? Ele consegue, ele às vezes acha que está deglutindo de uma forma correta, engolindo a comida de uma forma correta, só que aquilo ali está indo de um jeito, e quando ele coloca esses dentes fixos, ele vê muitas vezes assim, meu Deus do céu, como é que eu mastigava antes? Porque
quando vai passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos que está aquela reabilitação na boca, o paciente vai se acostumando e aquilo ali passa a ser o novo normal. Mas a capacidade adaptativa do ser humano é muito grande. Mas, na verdade, a falta que os dentes fixos fazem são enormes. O implante, o pino é de titânio, né? E a coroa é de porcelana. Coloquei o implante, eu não me preocupo mais com cárie. Na verdade, a cárie, a doença cárie, não precisa mais se preocupar. Mas a cárie é um dos problemas que podem causar a perda do dente. Além da cárie, existe a periodontite, a gengivite, onde por um implante é outro nome. Mas nada mais é do que essas, entre aspas, doenças de gengiva que causam no dente também podem causar no implante. Então, tem indicação para fazer as limpezas de rotina, exames de manutenção, raio-x de controle. Por quê? E essa é a grande questão do paciente quando ele vem tirar, às vezes pedindo, não, eu já fiz uma avaliação, a gente vai tirar todos os dentes. Não, mas tal e tal dente não tem indicação para ser removido. Vamos manter, vamos fazer um trabalho reabilitador misto com implante, mantendo as raízes. Por quê? Porque as raízes, por mais que tenham problemas, os implantes não são infalíveis. Eles são um substituto da raiz, porém eles também podem ocorrer problemas. Doutor, e de repente a pessoa foi lá, colocou 4 implantes, um exemplo. E aí, passou um tempo, ela falou, pô, meus dentes estão muito amarelados. E na época que ela colocou numa coloração que estavam os dentes. Se ela quiser fazer um clareamento, ela vai ter que substituir? Na verdade, ela vai substituir toda... Parece até que a gente está conversando aqui, até que a gente conhece. Esses casos são tudo casos que aconteceram essa semana. É? E a gente não combinou nada, né? Não combinamos absolutamente nada. E, assim, uma paciente fraturou a prótese de cima, ela caiu da própria altura, hematoma na face, hematoma no olho, hematoma aqui, hematoma no pescoço, realmente caiu. Caramba. E fraturou a prótese da parte de cima. Então, automaticamente, a gente faz só a troca do quê? Dos dentes. A gente pode usar toda a infraestrutura entendi. A infraestrutura daquele trabalho, os implantes não, desde a hora que estejam bem, não se mexem, eles estão lá, estão bem, estão firmes, está tudo certo, e faz a substituição dos dentes. E essa substituição apenas da parte estética do dente, a gente pode escolher a cor que a gente quiser, com o formato de dente que a gente quiser, e na nova questão que o paciente está nesse momento. Então, muitas vezes sim, principalmente, imagina, a gente está fazendo implantes há 20 anos. Tem casos que agora que a gente está pegando que tem que substituir os dentes, porque os dentes vão automaticamente modificando no decorrer dos anos. Pegar casos de 15 anos atrás, 18 anos atrás que a gente fez, eles estão vindo para substituir esses dentes. E esses dentes são simplesmente, não é mexido nos implantes, não é mexido muitas vezes nem na estrutura daquele trabalho, e sim trocado apenas a parte estética daquele sorriso. Bacana. A gente sempre fala aqui, né, doutor Rodrigo, que, claro, cada paciente é um paciente, por isso que é muito importante você procurar regularmente o seu dentista. Eu acho que isso é fundamental. E voltando, pegando esse gancho, ontem a gente estava com um paciente que a gente fez uma reabilitação de 24 dentes e ele disse, não, eu quero vir a cada 3 ou 4 meses para fazer uma limpeza. Ele disse assim, eu nem quero mais 6 meses, eu quero 3 ou 4 meses, por quê? Porque daí eu venho, eu faço a limpeza, eu vejo como é que está. Não é uma questão... hoje, essa questão de limpeza e manutenção, além da questão de dar uma melhora para o paciente, também nada mais é do que aquele controle preventivo que você faz, os exames que você pede. Isso hoje está se tornando cada vez mais rotineiro para o paciente. Muito importante. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado.